Quando falamos em evangelho, a maioria das pessoas pensa imediatamente nos 4 textos presentes na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles são considerados pela tradição cristã como os relatos oficiais da vida, morte e ressurreição de Jesus. Mas a verdade é que nos primeiros séculos do cristianismo circulavam dezenas de outros evangelhos, cartas, atos e revelações atribuídas a Cristo e a seus discípulos. Esses escritos, porém, não chegaram até nós dentro da versão final da Bíblia. Eles foram rejeitados, censurados ou simplesmente esquecidos. E é justamente esse conjunto de textos, os chamados evangelhos apócrifos, que nos dá uma perspectiva completamente diferente sobre quem Jesus realmente foi. A palavra apócrifo vem do grego apócrifos, que significa oculto, escondido. Isso já diz muito sobre a natureza desses escritos. Eles não foram feitos para circular entre as massas, mas sim para pequenos grupos de iniciados, pessoas preparadas para compreender ensinamentos espirituais mais profundos. Muitos estudiosos afirmam que esses textos tinham um caráter mais filosófico e místico do que narrativo. Enquanto os evangelhos canônicos focavam nos milagres e no ministério público de Jesus, os apócrifos revelavam conversas secretas, ensinamentos ocultos e reflexões espirituais que iam além do simples ato de acreditar. É importante lembrar que o cristianismo, em seus primeiros séculos, não era um movimento unificado. Havia diferentes comunidades cristãs espalhadas pelo Império Romano, cada uma com suas próprias tradições, interpretações e textos sagrados. Algumas viam Jesus como um mestre divino que veio transmitir sabedoria interior. Outras o entendiam como um libertador cósmico, cuja missão era libertar a alma da prisão da matéria. Havia também aquelas que o reconheciam como o Messias esperado pelos judeus, um líder que realizaria a vontade de Deus na terra. Em meio a essa diversidade, surgiram inúmeros evangelhos, cada um refletindo a visão teológica de um grupo. Entre os apócrifos mais conhecidos, podemos citar o Evangelho de Tomé, um texto composto apenas por frases atribuídas a Jesus como uma coleção de sabedorias espirituais. Diferente dos canônicos, ele não conta histórias nem descreve milagres. É direto e profundo, e em uma de suas passagens mais famosas, Jesus diz: "O reino de Deus está dentro de vós e ao vosso redor, não em templos de pedra." Essa mensagem simples e radical desafiava a autoridade de qualquer instituição religiosa. Outro exemplo é o Evangelho de Filipe, que apresenta reflexões sobre o amor, a união espiritual e a figura de Maria Madalena como discípula de destaque. Esse texto sugere que o relacionamento de Jesus com Madalena era muito mais profundo do que se imagina, algo que a tradição oficial tentou apagar. Já o Evangelho de Maria mostra uma Maria Madalena que recebe revelações diretas de Cristo ressuscitado, liderando discussões com os outros discípulos. Essas narrativas oferecem um retrato completamente diferente do cristianismo primitivo, no qual as mulheres tinham voz e acesso direto à sabedoria divina. Mas a pergunta é inevitável. Se esses evangelhos eram tão importantes, por que não entraram na Bíblia? A resposta está no processo de formação do cânone bíblico. Durante os séculos II a IV, os líderes da Igreja decidiram quais textos seriam aceitos como inspirados por Deus e quais seriam considerados falsos ou heréticos. Esse processo não foi apenas espiritual, mas também político. A Igreja buscava unidade e, para isso, precisava eliminar divergências. Os evangelhos que mostravam Jesus como um mestre secreto, que falava de conhecimento interior e não de obediência às instituições, eram uma ameaça. Eles davam poder diretamente ao indivíduo e não à hierarquia da Igreja. Assim, apenas 4 evangelhos foram selecionados para representar a vida de Cristo. Os outros foram descartados, perseguidos e, em muitos casos, destruídos. Mas, como a história sempre guarda seus segredos, alguns fragmentos sobreviveram. Muitos foram redescobertos em escavações e bibliotecas antigas. Um dos achados mais famosos foi o de Nag Hammadi, no Egito, em 1945, quando camponeses encontraram jarros de barro com manuscritos gnósticos. Esses textos estavam escondidos havia mais de 1500 anos
e revelaram ao mundo passagens que a Igreja havia tentado apagar. Os evangelhos apócrifos, portanto, não são simples curiosidades históricas. Eles são janelas para um cristianismo alternativo, mais plural, mais místico e mais voltado para a experiência individual do divino. São registros de que a mensagem de Jesus foi interpretada de muitas formas diferentes e que a versão oficial que conhecemos hoje é apenas uma entre várias. Entender os apócrifos é entender que a fé não nasceu pronta, mas foi moldada ao longo do tempo. É perceber que a figura de Jesus foi reinterpretada conforme as necessidades de cada época. E, acima de tudo, é enxergar que, por trás da censura e do esquecimento, pode haver verdades espirituais que ainda ecoam até hoje, prontas para despertar uma nova forma de olhar para o Cristo. Não o Cristo institucionalizado, mas o Messias oculto que vive dentro de cada buscador da verdade. Entre os muitos textos que a Igreja tentou apagar da memória coletiva, um se destaca pela aura de mistério que o envolve: o Evangelho Secreto de Marcos. Poucos ouviram falar dele, e isso não é coincidência. Diferente de outros escritos que sobreviveram em coleções inteiras como os manuscritos de Nag Hammadi, esse evangelho chegou até nós apenas em fragmentos e menções. Sua existência foi revelada de maneira quase acidental no século XX, quando um estudioso encontrou uma carta escondida em um mosteiro antigo. Esse achado trouxe à tona uma versão alternativa do Evangelho de Marcos, um dos 4 aceitos pela Igreja, mas com passagens que haviam sido cuidadosamente retiradas ou mantidas em segredo. A história de sua descoberta é digna de um romance. Em 1958, o pesquisador Morton Smith estava catalogando manuscritos na biblioteca do mosteiro de Mar Saba, próximo a Jerusalém. Ali, ele encontrou uma carta atribuída a Clemente de Alexandria, um dos grandes teólogos do cristianismo primitivo, que viveu no século II. Nessa carta, Clemente mencionava um texto chamado Evangelho Secreto de Marcos, descrevendo-o como uma versão mais espiritual e esotérica do evangelho canônico que conhecemos. Segundo Clemente, esse evangelho circulava apenas entre cristãos iniciados, pessoas maduras na fé que estavam preparadas para compreender ensinamentos mais profundos de Jesus. O que torna esse achado tão impactante é o conteúdo das passagens preservadas. Diferente do Marcos oficial, o Evangelho Secreto apresenta Jesus em cenas mais íntimas, revelando ensinamentos ocultos a discípulos escolhidos. Uma dessas passagens descreve a ressurreição de um jovem, semelhante ao episódio de Lázaro no Evangelho de João. Mas aqui há um detalhe peculiar. Após o milagre, Jesus leva o jovem ressuscitado para sua presença e o instrui em os mistérios do reino de Deus. Não há multidão, não há espetáculo público. O que existe é um mestre transmitindo um conhecimento secreto, reservado apenas para quem estava preparado para recebê-lo. Esse detalhe muda completamente a maneira como vemos a missão de Cristo. Se no evangelho público ele se apresenta como pregador de parábolas e realizador de milagres, no evangelho secreto ele aparece como um mestre iniciático, alguém que guia seus discípulos através de etapas espirituais ocultas. Essa é a diferença entre a mensagem para as massas e a mensagem para os iniciados. E é exatamente isso que Clemente de Alexandria confirma em sua carta. Havia um evangelho de Marcos para todos e um evangelho secreto, reservado aos poucos que alcançavam a maturidade espiritual. Não é difícil imaginar por que um texto assim teria sido considerado perigoso. Ele sugere que nem tudo o que Jesus ensinou foi registrado nos evangelhos canônicos e que havia um conhecimento oculto que só podia ser revelado em certas condições. Em outras palavras, a verdade não estava completa nos textos que chegaram à Bíblia. Havia um Cristo escondido, cuja mensagem só podia ser entendida por aqueles que ousassem ir além da superfície. Isso nos leva a uma questão intrigante. Por que a Igreja não preservou esse evangelho? A resposta está na natureza do poder religioso. Uma instituição que se coloca como mediadora entre o ser humano e Deus não poderia admitir a existência de um texto que ensinasse que o reino de Deus é algo acessível diretamente, sem intermediários. O evangelho secreto, ao destacar a iniciação espiritual e o contato direto com os mistérios,
minava a autoridade da hierarquia eclesiástica. Ele sugeria que cada indivíduo poderia, por si só, acessar as verdades mais profundas do divino, e isso era uma ameaça direta à estrutura de poder que a Igreja estava construindo. Alguns estudiosos afirmam que o Evangelho secreto de Marcos pode ter raízes gnósticas. O gnosticismo era um movimento espiritual que defendia exatamente essa ideia. A salvação vem através do conhecimento interior, gnosis, e não da obediência cega a regras externas. Para os gnósticos, Jesus não era apenas um salvador que morria por nossos pecados, mas um mestre cósmico que revelava o caminho da iluminação. E o Evangelho secreto parece ressoar fortemente com essa visão. Mas há também outro lado dessa história. Desde sua descoberta, o texto gerou debates intensos. Alguns afirmam que a carta encontrada por Morton Smith poderia ser uma falsificação. Outros defendem sua autenticidade, argumentando que a linguagem, o estilo e as referências de Clemente são consistentes com o século XI. Até hoje, o debate continua, e talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva. Mas, independentemente de sua autenticidade histórica, o Evangelho secreto de Marcos abriu uma porta para compreendermos melhor como o cristianismo primitivo era diverso e plural. Ele nos mostra que havia diferentes maneiras de interpretar Jesus, como um profeta, como o Filho de Deus, como o Messias esperado pelos judeus, ou como o mestre oculto que transmitia segredos espirituais aos iniciados. Essa última visão é a que mais incomodava, porque não podia ser controlada por dogmas nem pela liturgia da Igreja. Em última análise, o Evangelho secreto nos convida a pensar: será que a história de Jesus que conhecemos é apenas a versão pública, adaptada para ser aceita por todos? E será que, escondido nas sombras, existe um Cristo que continua a revelar sua mensagem apenas àqueles que buscam além do que está escrito? O que sabemos é que, ao falar de um Jesus que transmite mistérios secretos, esse Evangelho nos coloca diante de um dilema espiritual: ou aceitamos a versão oficial, moldada ao longo dos séculos pela Igreja, ou nos arriscamos a buscar o Messias oculto, aquele que só se revela na intimidade do coração humano e na busca sincera pela verdade. Na tradição oficial do cristianismo, Jesus é apresentado como o Messias prometido, aquele que veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento e salvar a humanidade através de sua morte e ressurreição. Essa visão, cristalizada pela Igreja ao longo dos séculos, mostra Cristo como um líder público, alguém que pregava para multidões, realizava milagres diante de todos e se tornou um exemplo visível da intervenção divina na Terra. Mas os evangelhos secretos, como o de Marcos em sua versão oculta, ou mesmo os textos gnósticos, nos apresentam uma perspectiva muito diferente, a de um Messias oculto, um Cristo que não buscava o reconhecimento das massas, mas que operava em silêncio, revelando mistérios apenas aos que estavam prontos para compreendê-los. Essa imagem é profundamente simbólica. Jesus, nesses textos, não é apenas o pregador que multiplicava pães ou curava enfermos. Ele é o mestre iniciador, alguém que leva seus discípulos a atravessar portais espirituais, revelando verdades que não podem ser expostas às multidões. A própria ideia de um Messias oculto é subversiva, porque inverte a lógica da religião institucional. Em vez de um Salvador que impõe sua verdade para todos, temos um guia espiritual que transmite sua mensagem de forma velada, quase enigmática, como se estivesse testando a capacidade de cada discípulo de compreender o mistério. Isso nos ajuda a entender, por exemplo, por que Jesus falava em parábolas. No Evangelho de Marcos, ele mesmo diz que falava por parábolas para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam. Essa frase sempre soou estranha dentro da narrativa oficial. Por que um Messias esconderia a verdade? Mas se considerarmos a ideia do Cristo oculto, essa passagem ganha novo sentido. As parábolas eram chaves, pistas, enigmas que só poderiam ser decifrados por aqueles que estivessem espiritualmente preparados. O Messias oculto, portanto, não se revela de uma só vez. Ele convida o buscador a atravessar camadas de compreensão. É como se Jesus estivesse dizendo: a verdade não pode ser dada pronta, ela precisa ser conquistada. Nesse ponto,
Os evangelhos secretos se aproximam de tradições iniciáticas antigas, onde o mestre não entrega o conhecimento de forma direta, mas conduz o discípulo a despertar por si mesmo. Essa visão aparece de maneira clara no Evangelho de Tomé, quando Jesus afirma: "Se trazeis o que está dentro de vós, o que tendes vos salvará. Se não tendes isso dentro de vós, o que não tendes dentro de vós vos destruirá." Aqui, o reino de Deus não é um evento futuro ou uma recompensa após a morte, mas uma realidade interna, escondida no coração humano, aguardando para ser despertada. Esse é o cerne da mensagem do Messias oculto. O reino está dentro de nós, mas só pode ser visto por aqueles que aprendem a olhar para dentro. Essa ideia entra em choque direto com a noção de um cristianismo voltado para rituais externos, regras e instituições. Se a salvação é algo interior, acessível a qualquer pessoa que busque o autoconhecimento, então a mediação da Igreja se torna desnecessária. Não é à toa que esses textos foram combatidos com tanta força. Eles deslocavam o poder da instituição para o indivíduo. A figura de Jesus como o Messias oculto dava autonomia ao fiel, mostrando que o encontro com Deus não dependia de sacerdotes, templos ou dogmas, mas apenas da coragem de olhar para dentro de si mesmo. Outro ponto essencial dessa visão é que o Messias oculto não é reconhecido pelas massas porque sua missão não é agradar, mas transformar. Ele não busca popularidade nem aplausos, mas o despertar silencioso de consciências. Essa é uma característica que ecoa em muitas tradições espirituais. O verdadeiro mestre não é aquele que conquista multidões, mas o que guia alguns poucos em profundidade. Essa mensagem, contudo, era perigosa para uma religião que pretendia se expandir e se tornar universal. O Messias oculto também está ligado à noção de mistério. Mistério aqui, não no sentido de algo impossível de compreender, mas de algo que só pode ser revelado gradualmente, conforme o buscador amadurece. É como um véu que vai sendo retirado aos poucos, conforme a alma se fortalece. Nos evangelhos secretos, Jesus é o guardião desses mistérios, transmitindo-os em silêncio, longe dos olhos curiosos das multidões. Esse Cristo oculto, quando olhado sob a luz da espiritualidade, é uma metáfora viva da própria jornada humana. Cada um de nós carrega um Messias oculto dentro de si, a centelha divina, a sabedoria interior, a verdade que não pode ser ensinada por palavras, mas apenas despertada pela experiência. Nesse sentido, os evangelhos secretos não falam apenas de Jesus, mas de nós mesmos, de nossa própria capacidade de acessar o reino que está escondido dentro de nós. Ao longo da história, muitos místicos cristãos perceberam essa dimensão. Mestres como Mestre Eckhart, João da Cruz e Teresa de Ávila falaram sobre a experiência interior de Deus como algo que transcende rituais e dogmas. Mesmo perseguidos em sua época, eles mantiveram viva a chama desse Cristo oculto, mostrando que a verdadeira revelação não está na letra fria, mas na vivência do mistério. Assim, quando olhamos para Jesus através da lente dos evangelhos apócrifos, o vemos não apenas como o salvador das massas, mas como um iniciador, um mestre que conduzia alguns poucos ao conhecimento profundo do divino. Essa figura, o Messias oculto, continua a ecoar até hoje como um chamado silencioso. Não basta repetir palavras ou seguir regras externas. É preciso mergulhar no coração e descobrir o Cristo escondido em nosso próprio ser. Essa é a revolução que os textos proibidos sugerem. Um Cristo que não veio apenas para ser adorado de fora, mas para ser encontrado dentro de cada um. Um Messias oculto que só se revela àqueles que ousam buscar a verdade, além daquilo que lhes foi entregue pronto. E talvez seja exatamente por isso que sua imagem precisou ser apagada, porque ela coloca cada pessoa diante da responsabilidade de se tornar templo vivo, portador do reino, buscador da luz, que não pode ser controlada por nenhuma instituição. Se havia evangelhos que apresentavam Jesus como o Messias oculto, portador de ensinamentos reservados apenas aos iniciados, fica evidente porque esses textos foram considerados tão perigosos para a Igreja. O cristianismo que conhecemos hoje não nasceu pronto. Ele foi moldado ao longo dos séculos em meio a disputas teológicas, políticas e institucionais. O que chamamos de ortodoxia, a doutrina oficial, é, na verdade,
o resultado de escolhas. E como toda escolha, ela implicou deixar muita coisa de fora. No caso dos evangelhos secretos, o problema não estava apenas em suas narrativas diferentes, mas no impacto que suas mensagens poderiam ter sobre a estrutura de poder da igreja. Se esses textos ganhassem popularidade, a autoridade dos bispos, do clero e da própria instituição poderia ruir como um castelo de cartas. Afinal, se o reino de Deus está dentro de cada ser humano, como afirmava o Evangelho de Tomé, para que serviria um intermediário entre Deus e os homens? Para que seriam necessários templos, sacerdotes, rituais e dogmas, se a divindade já habita silenciosamente no coração humano? Esse era o verdadeiro perigo. O cristianismo institucional estava se consolidando como uma religião de massas. Era preciso unificar crenças, criar regras claras, estabelecer uma hierarquia sólida. Para isso, era necessário um Jesus público, visível, que tivesse morrido de forma redentora e cuja salvação pudesse ser administrada pela Igreja. Um Cristo oculto, que ensinava segredos espirituais e convidava cada indivíduo a buscar a iluminação interior, não cabia nesse projeto. A Igreja primitiva entendeu rapidamente que a diversidade de visões sobre Jesus ameaçava a unidade do movimento. Nos séculos II e III surgiram inúmeras correntes, gnósticos, marcionitas, ebionitas, maniqueus, entre outros. Cada grupo tinha seus próprios textos, seus próprios rituais, sua própria interpretação da mensagem de Cristo. Para os gnósticos, por exemplo, Jesus era um mestre cósmico que revelava o caminho do autoconhecimento. Para outros, ele era um profeta humano inspirado por Deus. Essa pluralidade era vista pela Igreja institucional como uma ameaça ao projeto de centralização. A partir do século IV, especialmente após o imperador Constantino adotar o cristianismo como religião oficial do Império Romano, a Igreja precisou consolidar uma doutrina única. Foi nesse contexto que surgiram os grandes concílios, como o de Nicéia, em 325 d.C., onde foram definidas as bases da fé oficial. Para dar coesão ao império, era preciso ter uma narrativa uniforme. Que essa uniformidade significava eliminar tudo aquilo que pudesse contradizer ou relativizar a figura de Cristo como o único Salvador, mediado pela Igreja. Foi então que os evangelhos apócrifos se tornaram não apenas indesejáveis, mas perigosos. Eles não só ofereciam versões alternativas da vida de Jesus, como também ameaçavam diretamente o monopólio da salvação. No Evangelho secreto de Marcos, por exemplo, Jesus aparece transmitindo mistérios diretamente a um discípulo. Esse detalhe é explosivo. Se o próprio Cristo transmite segredos a um indivíduo, sem necessidade de intermediários, isso significa que a salvação é algo pessoal e direto, fora do controle da instituição. Outro exemplo é o Evangelho de Maria, onde Maria Madalena é apresentada como a discípula, que compreendeu melhor as palavras de Jesus. Ela, uma mulher, era retratada como líder espiritual diante de Pedro e dos outros apóstolos. Para a Igreja nascente, dominada por uma hierarquia masculina, reconhecer esse texto seria aceitar a legitimidade de uma liderança espiritual feminina, algo impensável no contexto da época. Em outras palavras, esses evangelhos não eram apenas divergentes, eles eram subversivos, colocavam em risco o poder, a autoridade e o controle que a Igreja buscava exercer sobre os fiéis. Por isso, a solução foi simples e drástica: condenar esses textos como heresia, destruir os manuscritos e perseguir aqueles que ousavam preservá-los. Durante séculos, monges, escribas e autoridades religiosas empenharam-se em apagar qualquer rastro dessas obras. Mas como a história sempre encontra formas de sobreviver, alguns fragmentos resistiram ao tempo, escondidos em cavernas, enterrados no deserto, preservados em bibliotecas esquecidas. Do ponto de vista histórico, o perigo dos evangelhos secretos estava naquilo que hoje chamaríamos de empoderamento espiritual. Eles ensinavam que não precisamos de instituições para acessar o sagrado, que cada ser humano é capaz de encontrar a centelha divina dentro de si. Essa ideia, se tivesse se espalhado, poderia ter dado origem a um cristianismo muito diferente, mais místico, mais livre, menos institucionalizado. É claro que para a Igreja isso era inaceitável.
Afinal, como manter a coesão de milhões de fiéis espalhados pelo império sem uma estrutura rígida? Como arrecadar dízimos, manter templos, exercer autoridade política se cada fiel pudesse ser seu próprio sacerdote? O cristianismo institucional nasceu e se fortaleceu exatamente sobre a ideia de mediação. Só a igreja tinha as chaves do céu. Qualquer evangelho que dissesse o contrário era, por definição, uma ameaça mortal. E aqui está o ponto mais fascinante. Quanto mais esses textos eram perseguidos, mais eles revelavam seu poder. Porque se não tivessem nada de perigoso, por que destruir tantos manuscritos? Por que condenar comunidades inteiras que os preservavam? A intensidade da censura mostra o quanto o conteúdo desses evangelhos podia realmente transformar a percepção das pessoas sobre Cristo. Assim, podemos entender que o perigo não estava apenas no que esses evangelhos diziam sobre Jesus, mas no que eles poderiam despertar dentro de cada indivíduo. A consciência de que o Messias oculto não é alguém distante, preso às páginas de um livro ou à autoridade de uma instituição, mas uma presença viva, aguardando para ser reconhecida no silêncio interior. E foi exatamente por isso que eles precisaram ser apagados. Porque um cristão que descobre o Messias oculto dentro de si não pode ser manipulado, controlado ou conduzido como rebanho. Ele se torna livre, e a liberdade sempre foi, e continua sendo, o maior perigo para qualquer poder que queira se impor sobre a alma humana. Quando pensamos em textos considerados heréticos ou apócrifos, é comum imaginarmos documentos distantes, meramente curiosidades históricas que nada dizem ao nosso tempo. No entanto, ao olharmos mais de perto para esses escritos, especialmente para o Evangelho que descreve Jesus como o Messias oculto, percebemos que sua mensagem toca diretamente em questões existenciais que continuam vivas em cada ser humano. A principal delas é: o que significa ser filho de Deus e carregar em si a centelha divina? Esse evangelho secreto não fala de um Jesus inacessível, distante, apenas objeto de veneração externa. Pelo contrário, ele mostra um mestre que revela um mistério profundo, que o Messias não era apenas uma figura histórica, mas uma realidade viva dentro de cada pessoa. O Messias oculto não se refere apenas à identidade escondida de Jesus em sua época, mas também ao Cristo interior, que permanece oculto dentro de cada ser humano, esperando ser despertado. Essa ideia muda radicalmente a maneira como vemos a espiritualidade. Ao invés de uma fé que depende exclusivamente de intermediários, sacerdotes, dogmas, instituições, esse evangelho nos convida a olhar para dentro. Ele afirma, de maneira velada, que o verdadeiro templo não é feito de pedra, mas de carne e espírito, que o verdadeiro altar é o coração humano, e que a revelação não está aprisionada em livros ou doutrinas, mas na experiência viva de conexão com o divino. Esse é o ponto que, ao longo dos séculos, causou tanto incômodo às autoridades religiosas. Se cada indivíduo carrega em si a capacidade de despertar o Cristo interior, então, o poder das instituições externas perde sua força. O papel do sacerdócio, das hierarquias e das leis rígidas passa a ser secundário diante da descoberta pessoal da presença divina. Não se trata de rejeitar comunidades de fé, mas de compreender que nenhuma estrutura pode substituir o encontro íntimo da alma com Deus. Hoje, em um mundo marcado pela pressa, pelo excesso de informação e pela busca constante por validação externa, a mensagem desse evangelho é mais atual do que nunca. Ele nos lembra que não precisamos correr atrás de gurus ou verdades absolutas ditadas de fora, pois a sabedoria mais profunda já está plantada dentro de nós. A espiritualidade não é uma fuga da realidade, mas um retorno ao que há de mais essencial em nossa própria natureza. Outro aspecto revelador desse texto é a forma como ele apresenta Jesus, não apenas como o Salvador que vem resolver todos os problemas da humanidade, mas como um mestre que mostra o caminho da transformação interior. Jesus é o exemplo vivo de alguém que despertou a sua essência divina e, ao fazê-lo, abriu a possibilidade para que todos nós sigamos a mesma jornada. Isso nos liberta da visão passiva de esperar a redenção vinda de fora e nos convida a assumir responsabilidade pelo nosso próprio despertar. Muitos estudiosos interpretam esse evangelho como uma espécie de manual de iniciação espiritual, cheio de símbolos e metáforas,
Sua linguagem fala de véus, segredos e mistérios não para criar exclusão, mas para indicar que o verdadeiro conhecimento exige esforço, busca e entrega. Em outras palavras, não basta ler ou ouvir as palavras, é preciso vivê-las, encarná-las. Esse é o desafio que continua válido em nossos dias. Podemos perguntar, como aplicar essa mensagem na vida cotidiana? A resposta não está em fórmulas rígidas, mas em atitudes simples que nos aproximam da verdade interior. Silenciar a mente por alguns instantes do dia, buscar a compaixão no trato com os outros, cultivar a gratidão mesmo em meio às dificuldades, reconhecer o valor do silêncio, da contemplação e do autoconhecimento. Cada pequeno gesto é um passo no caminho de revelação do Messias oculto em nós. Esse evangelho também denuncia algo muito presente em nossos tempos, a tendência de manipular a fé para obter poder. Ele mostra que a verdadeira espiritualidade não pode ser controlada, vendida ou instrumentalizada, porque pertence ao espaço mais íntimo da alma. Essa é uma lição poderosa para uma era em que muitas vezes a religião se mistura a interesses políticos e econômicos. Ao resgatar a visão de que a centelha divina é inapagável e está dentro de cada ser humano, esse texto nos devolve a autonomia espiritual. Portanto, o que esse evangelho revela para nós hoje é mais do que uma curiosidade histórica. Ele nos recorda de que a experiência espiritual não é algo distante ou exclusivo dos santos e iluminados, mas uma realidade acessível a todos que buscam sinceramente. Ele nos mostra que a fé não é submissão cega, mas despertar consciente, que o Cristo não está apenas no passado, mas continua vivo, oculto, esperando ser reconhecido em cada coração. Em última análise, esse evangelho secreto é um convite. Um convite para olharmos além das aparências, além das tradições rígidas, além das interpretações impostas. Um convite para ousarmos mergulhar no mistério, enfrentar nossas sombras e descobrir a luz que já habita em nós. É um chamado à liberdade espiritual, à coragem de viver como filhos da eternidade, reconhecendo que o Messias oculto não está perdido no tempo. Ele está e sempre esteve dentro de nós.